Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as estruturas oculares. Vamos ter uma aula rápida, mas eu acho que bem proveitosa. Vamos falar aqui rapidamente sobre cada estrutura e a função de cada uma delas. Bem, basicamente, o olho humano tem as estruturas refrativas, por onde a luz penetra e atravessa essas estruturas, e as estruturas não refrativas, né, por onde a luz vai ser absorvida, né, nessas estruturas, ou então a luz sequer tem participação funcional dentro dessa estrutura. Vamos lá então. Então, basicamente, a estrutura mais externa do olho humano é a esclera, ou também chamada de conjuntiva, né, que é a parte branca do olho. Então, é essa estrutura aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com a caneta, que fica mais legal para vocês. Então, é essa estrutura aqui, ó. Certo? Marcando aqui com a caneta. Essa região aqui, ó, é a córnea, né? Então, a córnea é nada mais nada menos do que a continuação da conjuntiva, tá? Faz parte da conjuntiva, sendo que a córnea é uma estrutura translúcida, quer dizer, a luz atravessa. Em outra aula eu falei sobre as estruturas refrativas e expliquei um pouco como funciona o fenômeno da refração. Então, dê uma olhadinha na minha aula lá sobre estruturas refrativas e vocês vão ter um entendimento melhor e maior dessas estruturas do olho. Então, logo após, nós temos aqui uma estrutura chamada íris, que é uma estrutura muscular, tá certo? Ligada aqui ao músculo ciliar, né? Aqui, ó, aqui está o músculo ciliar, estou marcando aqui de vermelho. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vou botar aqui um verdinho. Então, o músculo ciliar está aqui, ó, verdinho, certo? Essa estrutura controla uma abertura. Essa abertura é chamada de pupila. Está aqui, ó, abertura, pupila, certo? A luz atravessa, a pupila ela pode ser regulada. O olho humano, quando está no escuro, a pupila dilata para tentar captar mais luz. Captando mais luz, facilitando assim a absorção dessa luz e melhorando a formação das imagens. E quando está no claro, essa pupila ela sofre miose, diminuindo o seu diâmetro e diminuindo a entrada de luz, diminuindo assim também a reflexão dessa luz dentro do olho, facilitando a focalização. Logo aqui atrás, vamos mudar aqui a caneta, a cor da caneta para melhorar a visualização de vocês. Vamos pegar aqui um azul. Então, logo aqui atrás a gente tem o cristalino. Vou marcar aqui, ó o cristalino aqui, estão vendo? Então, o cristalino é uma estrutura que tem um líquido, que é o líquido do cristalino. Já é um outro meio refrativo. Essa estrutura é controlada pelo músculo ciliar, tem ligamentos aqui também no músculo ciliar. E esse cristalino ele se acomoda de acordo com a visão de longe e de perto. Então, quando focalizamos a imagem longe, o cristalino sofre um relaxamento muscular e ele se acomoda de uma forma mais alongada, tá certo? Modificando assim o seu índice de refração e gerando um ponto focal mais adequado para aquela distância. Então, a visão de perto, na visão de perto, o cristalino ele sofre a contração do músculo, ele modifica a sua conformação e gera um outro índice de refração. Isso quer dizer o quê? Que o cristalino varia o seu índice de refração, ele tem uma variabilidade. A córnea não, a córnea tem um grande índice de refração, mas não é variável, depende apenas da sua curvatura. Bem, tem uma doença muito conhecida, que é a catarata, que afeta essa estrutura chamada de cristalino. E numa próxima aula a gente pode falar também sobre a catarata. Logo aqui atrás a gente tem um líquido, tá certo? Vamos tentar mudar aqui a cor da caneta, certo? Então tá aqui, ó, a gente tem um movítrio, tá certo? Esse líquido é rico em sais, em proteínas e outras substâncias, tá certo? Que também é um meio refrativo do olho. Em outra aula até falei também sobre as moscas volantes, que são estruturas que podem ficar flutuando aqui no movítrio. Bem, o olho humano é formado basicamente por 3 camadas. A camada mais interna, tá aqui ó, em amarelo, tá? É a retina, né? Tá aqui a retina, tá a setinha aqui. Então aqui a retina. A camada intermediária, essa aqui, tá? É a coroide, tá certo? Então tá aqui, ó, a coroide.
Deixa eu marcar com outra cor para facilitar a vida de vocês. Então tá aqui, ó. A coroide, tá certo? Coroide, camada intermediária. E a conjuntiva, como eu já falei, é a camada mais externa. Na retina, a gente vai ter as células fotorreceptoras. Então, a retina vai absorver essa luz. A retina ela tem uma geometria, quer dizer, as células fotorreceptoras estão em locais definidos. Então, sendo assim, o cérebro pode conseguir forma a imagem de acordo com a incidência de luz nesses locais. Tá certo? Nessa região aqui, deixa eu mudar a cor novamente. Nessa região aqui, a gente tem... Deixa eu botar a setinha aqui, ó. Aqui a gente tem um disco óptico, tá certo? Por onde passa nervos, artérias e veias centrais da retina, certo? Aqui o disco óptico. Também essa região é chamada de ponto cego, já que quando a luz incide aqui não tem fotorreceptores, portanto não vai ter formação de imagem. A coroide é uma estrutura muito importante porque é nela onde estão os vasos sanguíneos, né, que vão irrigar principalmente as células retinianas. O descolamento da retina pode ser um acontecimento muito perigoso, quer dizer, um evento muito perigoso, inclusive pode levar a cegueira, danos irreversíveis à retina, já que afasta a estrutura da coroide, onde está essa irrigação sanguínea dos nervos retinianos, das células retinianas, e isso pode prejudicar definitivamente a retina, certo? Essa regiãozinha aqui, essa depressão, é um local onde não temos epitélio pigmentar. Toda essa retina ela é recoberta por epitélio pigmentar. Então, essa estrutura aqui é uma depressão, tá certo? Chamada de fóvea. Tá? Nessa região, a gente tem uma grande concentração de cones. Por isso, a definição da imagem, a luz quando incide nessa imagem, ela tem uma definição muito melhor, certo? E também não temos a presença do epitélio pigmentar. Por isso a depressão aqui, ó, como vocês podem ver, tem uma depressão aqui nessa região, né? Não tendo aí o epitélio pigmentar, facilitando mais ainda a entrada de luz, a absorção de luz nessa região. A coroide também tem a função de diminuir a reflexão, né? Se uma luz passa por aqui e incide na retina, e ao invés de ser absorvida, ela é desviada, isso pode gerar, claro, uma mudança no ponto focal, uma mudança na leitura dessa informação e na formação da imagem. Então, a coroide também atua nessa questão da absorção dessa luz, diminuindo a reflexão dessa luz dentro do globo ocular. Bem, gente, basicamente é isso, né? As principais funções de cada estrutura, a localização de cada estrutura. Faltou falar aqui rapidamente da câmara, dessa região aqui, ó, onde tem um líquido chamado humor aquoso. Como é outro líquido, é outra estrutura, então a gente também tem um outro meio refrativo. Então, só recapitulando antes de terminar, temos aqui a córnea, banhando a córnea temos a lágrima, que também não deixa de ser um meio refrativo. Aqui, logo após, temos o humor aquoso, a pupila regulada pela íris e as fibras musculares, e as suas fibras musculares e ligada ao músculo ciliar, o cristalino que sofre acomodação, mudança de índice refrativo de acordo com a sua acomodação, com ligamentos com o músculo ciliar, tá certo? O humor vítreo, as três camadas, né? Retina, coroide e conjuntiva, tá? Disco óptico, o nervo óptico passando aqui no disco óptico, essa região onde tem uma depressão sem o epitélio pigmentar, rica em cones, chamada de fóvea, tá certo? Que fica localizada na mácula lútea, e a irrigação sanguínea, artéria e veias centrais da retina. Basicamente é isso. Resumindo, é isso, pessoal. Tem um bom estudo aí da fisiologia do olho humano, da biofísica do olho humano, e nas próximas aulas eu devo falar mais um pouco sobre o olho, já que é um assunto que eu adoro aí. Gente, até mais. Tchau!